tá? Ó, aqui diz assim, ó: pastor, sonhei andando em uma praia pela manhã, para parar perto de uma casa que está pouco construída, casa em construção, de madeira antiga, e mover a areia com a mão. Apareceu o nome de um anjo em hebraico. Então você deve ter sangue hebraico. A praia é a vida, é a sua vida. Essa casa mal construída, ou seja, pouco construída, não é mal, é pouco construída, de madeira antiga, é a sua carne, é a sua descendência. E mover a areia com a mão, a areia da praia, está ligada ao tempo, e apareceu o nome de um anjo em hebraico. Qual é o nome do anjo que apareceu? Então o que você deve fazer? Qual é o nome do anjo? Sonho lindo, né? Esse sonho é muito bom, viu? Esse sonho é muito bom, esse sonho é muito bom, esse sonho é muito bom, meu irmão. Então é o seguinte, qual é o nome do anjo? Vamos dizer, né, que você tem algum pacto com esse anjo, alguma coisa hebraico, alguma descendência. Eu prefiro não falar, pastor, ok, mas o nome é diferente. Então você pega o nome desse anjo. Um dia que você tiver filho, se você tiver ou não tiver, bota o nome desse anjo. Pode também colocar o nome de um passarinho ou um animal de estimação com o nome desse anjo. Procurar uma igreja que seja ligada a esse anjo. Para a nossa igreja, a igreja batista, mas é ligada ao anjo Melquisedeque. Nós oferecemos a igreja ao anjo Melquisedeque. E aí, então tem igrejas que são oferecidas ao anjo Gabriel, ao anjo Miguel, né? Então aí você procura uma dessas igrejas. Se o nome do anjo você procura na internet, vamos dizer aqui, o anjo Serafim, Gabriel, Miguel e Rafael, vamos dizer, Igreja de São Rafael. Pronto, aí você vai, ó. Igreja, deixa eu ver aqui, igreja do anjo Rafael. Anjo Rafael, uma igreja dedicada a Rafael. Aí você vai nessa igreja e faz uma oferta. Ou você faz uma oferta em nome dele a um sacerdote. Uma oferta de R$1, R$10, o que você puder. Deixa eu ver aqui. Existem várias igrejas, capelas a São Rafael, dedicadas ao arcanjo Rafael em diferentes lugares, como a capela de Anápolis, Goiás. Eu passo direto em Anápolis. Tem uma irmã nossa em Anápolis. Eu passo direto e a gente não para lá, ó. A capela da comunidade do Baú, Brasil. São Rafael é conhecido como o anjo da cura e da providência. Então aí você faz isso aí. Se não conseguir achar a igreja, porque tem anjos que o nome não é oferecido a nada, então você faz com um pastor que entenda desta área, tá? Você faz uma carta e manda uma oferta para São Rafael. Aí essa oferta tem que ser em parte para o pastor e em parte para ele doar para alguém, em nome de São Rafael. Outra coisa, se existe o anjo, como você falou que o nome do anjo é desconhecido, aí você procura oração de São Rafael. Os antigos já sabiam disso. Aí a oração de São Rafael, estou usando São Rafael como exemplo, tá? Oração, que é para você quer cura, é São Rafael. Oração de São Rafael. Receber bênção, notícia boa, é o outro anjo. A oração de São Rafael é frequentemente dirigida ao arcanjo da cura, da família, para pedir saúde, proteção e cura da doença do corpo e da alma. Proteção a entes queridos. De entes queridos, através do arcanjo Rafael, você pede a proteção do seu pai, de sua mãe que já morreu, alguma coisa assim. E orientação na vida. Então, o anjo São Rafael é muito utilizado pela Igreja Católica e pelos judeus. O anjo São Rafael, ele é o anjo da medicina. Olha, então, eu não quero que você diga qual é o nome do anjo, você não quer dizer, tudo bem. Então você procura primeiro a oração. Primeiro uma capela ou uma igreja dedicada a São Rafael. A nossa igreja é batista, porém ela é dedicada ao ao anjo Melquisedeque.
Essa dedicação isso vem de muito tempo. As igrejas católicas eram dedicadas a santos e a anjos. Por exemplo, Igreja Nossa Senhora das Neves, Igreja Nossa Senhora da Conceição, mas também tem a Igreja de São Rafael, tem a Igreja do Arcanjo Miguel, o santo protetor da Igreja Católica é Santo Miguel, e assim por diante. Então você sonhou com um anjo, você tem que procurar um salmo que é dedicado a Rafael, porque com certeza ele apareceu na Arca da Aliança e alguém escreveu um salmo. Vamos ver aqui? Bora. Salmo dedicado a São Rafael. Estou usando Rafael como exemplo, tá? Por favor. Salmo dedicado a São Rafael. Vamos lá. Aqui existe um salmo bíblico diretamente dedicado a São Rafael, o Salmo 33, frequentemente associado a ele, especialmente a prática devocional e as orações ao arcanjo Rafael. É o Salmo 33. Que é a oração da fertilidade, da misericórdia e da cura do arcanjo São Rafael. Porque os salmos foram criados pelos anjos. Olha. Então está bem respondido? Esse sonho é muito bom. Ore, porque esse sonho é muito bom. Esse sonho é uma dica do seu anjo da guarda, mostrando que existe uma ligação com você, com esse anjo. O anjo que você sonhou. Eu usei Rafael só como exemplo. Eu sou fã de Rafael, Miguel e Gabriel, principalmente Miguel, né? Miguel é para luta, para guerra, para briga. E Rafael é da cura, da alegria, da fertilidade. A mulher quer engravidar, São Rafael. As judias, quando queriam engravidar, procuravam São Rafael. E existe batismo dos anjos. Existe batismo dos mortos e batismo dos anjos. Aí esse batismo dos anjos é antiguíssimo. Na época que meus ancestrais eram essênios. Então é um novo assunto para você. Gostou desse assunto? O batismo pelos mortos, o senhor já fez muitos. Deu certo? Deu. Olha, oração de São Rafael para cura. Vou ver aqui no YouTube. Pronto, eu estou falando de São Rafael, né? Estou dando um exemplo, mas pode ser qualquer outro santo. Tem uns santos, tem uns anjos que quase não aparecem, mas eles são específicos. Então, o seu anjo da guarda está dando a dica que você tem linhagem judaica. Essa casa que está em construção, você vem ter família judaica. E você pegou a areia, questão de tempo. Areia, o mar é a vida, a areia é tempo. Você estava andando na praia, é a vida. Aí você viu essa casa mal construída, não, assim, sem ser terminada, em construção, é a sua própria vida. Você tem linhagem judaica. E além disso, quando você viu na areia da praia, viu o nome de um anjo. Esse nome desse anjo é uma dica. É uma dica para você procurar ele. Qual será esse anjo? Aí você vai dizer, esse anjo é de quê? É como? Qual esse sonho é muito bom. Muito bom mesmo. Olha que coisa. Esse sonho é muito bom. Este sonho é muito bom. Este sonho é muito bom, minha irmã. Se você despertar o DNA judaico, você vai botar para descer. Seja qual for a área sua, tá bom? Ok? Então, o relacionamento com anjos, ela foi cortado pela igreja evangélica. E é muito atuante na igreja católica, mas os judeus usam muito anjos. Muito, muito mesmo. A Cabalá, ela é praticamente rituais de invocação de anjos. Então, eu acredito muito nisso. O batismo feito pelos anjos, ou com o anjo, eu faço um voto que já faz muitos anos que eu faço, e Deus abençoou a vida de muita gente. É o voto da aliança bendita. Teve gente que fez voto comigo, mesmo sem saber, mesmo sem eu saber. E a vida deles mudou. Nesse voto é com Deus, com os santos anjos e com o pastor Joilson. Então tem anjo no meio.
O anjo está literalmente no meio. Deus, anjos e pastor João. Aí tem a festa dos anjos. É a festa dos anjos, onde você vai agradar o anjo que você está invocando para te ajudar. É muito, assim, limitado o pensamento que você pode invocar um demônio, que é um anjo caído, e não pode invocar um anjo, que é um anjo de Deus. O cara diz, pastor, isso não existe. Eu digo, tudo bem, se não existe para você, mas existe para mim. Aí ele disse, não, porque não pode invocar anjo. Pode, a Bíblia fala que pode. Mas os anjos só fazem quando Deus deixa. É uma incoerência muito grande. Porqueba, estou falando no original grego, porqueba o cara invoca um chucaveira, que é um demônio, invoca o demônio do cemitério, não sei de onde, e não invoca um anjo. O demônio faz o que ele quer, e o anjo não faz não. Então é limitar, é como aqueles democracia só para um lado, entendeu? Democracia só para um lado, você pode falar o que quiser, só o que eu quiser. Se um demônio pode ser invocado, e ele vem e destrói muita gente, por que um anjo não pode? Aquele rei de Israel, quando tocou e o anjo foi mandado e destruiu 120 mil pessoas, aquilo não foi invocação, não? Os anjos são autônomos. Inclusive, se ele se zangar com você, ele pode lascar você sem pedir permissão a Deus. Aí é onde está. Muita gente não sabe mexer com anjo. Tem muita gente que é leso e fica brincando com anjo, e anjo não gosta de brincadeira. Tem gente que fica lesando com os anjos. A gente tem que saber os nossos limites. Se a gente tem uma capacidade, se a gente não tem, a gente tem que pedir. Ou falar com quem tem. Não é assim, vem cá anjo, vem cá, bate um papo aqui comigo. Não, isso não. O anjo vai te ferrar. Vai te ferrar. O anjo, ele pode agir independente de Deus. Que o anjo lascou o pai de João Batista. O anjo lascou o pai de João Batista. Lascou. Foi? O que o anjo fez? E foi o anjo Gabriel que fez. O que o anjo fez com o pai de João Batista? Deixou ele mudo até o dia que João Batista nasceu. Então, o anjo é independente. O anjo, ele é independente. Ele age com o mando de Deus, mas ele é uma pessoa, ele não é um robô, não. Ele deixou mudo João Batista até o dia, o pai de João Batista, até o dia que ele nasceu. Então, podemos ter um certo relacionamento com os anjos. O problema é Zacarias. Ele deixou o Zacarias mudo por quase um ano. O problema é que a gente não sabe lidar com anjo. A gente pensa assim, vem cá anjo, vamos conversar fofoca? Não, o anjo não gosta dessas frescuras não. O anjo é mais formal um pouquinho. Não pensa que você vai bater nas costas do anjo. Aê! Valeu, anjo, tu é demais, anjo. Ei, anjo, como é que tu vai, velho? Não, calma que não é assim. Mas que existe relacionamento entre anjos e pessoas, existe. Que Abraão teve relacionamento com Melquisedeque. Abraão teve relacionamento com 3 anjos que vieram comer na casa dele. Então, Jacó teve aqueles anjos descendo e subindo, ainda lutou com o anjo, ainda agarrou o anjo. Então não é assim uma coisa muito chula, peba, fuleira. Aí, anjo! Senta aí, anjo, desculpa aí, viu, anjo? Eu tô de cueca, mas... Eita, velho! Não, ei, velho, não é assim não é o cabaré não. Não é putaria não. É uma coisa mais formal. E os anjos, eles são nerostentos. Ou seja, se você zangar um anjo, ele pode te lascar. Simplesmente isso. Então, quando a gente for falar com o anjo, a gente tem que falar como se fosse uma autoridade. O quê, pai? Uma autoridade. Vigi! Então, os anjos te ajudam. Os anjos não gostam de brincadeira não, assim, muita leseira, né? Assim, ele não gosta, ele não é papum, pronto. É como aquele soldado, você vai pegar um soldado daquele da Rotan, bater no ombro dele, e aí, seu soda? E aí, véi? A não ser que você seja um deles. Né? Imagina você para numa blitz, aqui é a Rotan. Aí, Rorota! Valeu, Rorota! Tá rochada essa calça, tá parecendo os ovos. Eita! Ai, ele prende você, ele bate em você.
Porque você não é da galera dele. Ele é da Rotan, ele tá ali em serviço, entendeu? Imagina um anjo do mesmo jeito. E aí, anjinho, como é que vai? Você tá aí, bichinho? Aí tem que ter um comportamento mais formal, porque quando o anjo ele fala em nome do celestial, do superior tribunal de Deus. Entendeu como é a coisa? Mesma coisa é um juiz, por isso que muita gente leva grito de juiz. Porque quer falar sem o juiz deixar. E aí, Juba? Valeu, Jujuba! E a causa aí, vai sair, velho? Aí o juiz não vai gostar. Vai diminuir a autoridade dele, né? Então, mas existe sim. Os anjos recebem ofertas, principalmente de comida. E eu dou muita oferta para os anjos através dos pobres, né? Mas não é só pobre não, tá? O anjo como agradar um anjo? Vamos falar disso à tarde, bora? Como agradar um anjo? Mas já tem no nosso canal aí, como agradar os anjos. O seu próprio anjo é um anjo. Agora o seu próprio anjo é por você, ele nunca vai fazer mal a você. Porque a missão dele é cuidar de você, até o dia da sua morte. Quando a gente morrer, a gente vai ver o nosso anjo. A gente abre o olho e vê. Mas ele não vai ser nunca contra você. Você pode ser o que for da vida. A missão dele é proteger você. Aí você pode abençoá-lo. Agora o anjo está te dando uma dica, que você tem a ligação com esse outro anjo. Essa ligação com esse outro anjo pode ser uma promessa de um avô, de um bisavô. E você tem sangue judeu? Tem? Você já estudou o seu DNA para saber se tem descendência judia? Aí quando você descobrir a descendência judia, aí você abençoa. Como eu abençoei minha bisavó. O nome dela era Inácia Lucinda de Oliveira. Inácia Lucinda de Oliveira. Eu sou um serafadita também. Eu sou um safadim, não. Como é o nome? Serefadim. Eu tenho sim, pastor. Eu sou um serafadita. Pronto. Então, você deve desenvolver o DNA judeu. Tá? Se você é um italiano, você deve desenvolver. A minha avó era serafadita, ou sarafadim, ou safadim. A minha avó era judia alemã. Era uma loura do zóio. A loura não, porque a alemã não é louro. A alemã é branco, né? Do zóio bem azulzinho. Fugindo da guerra, né? Mas aí ela teve problemas, porque ela casou com um siciliano, por amor, né? E o velhão judeu lá não gosta de casamento misto, não. Aí o velho deserdou ela, né? E cabe a mim pedir perdão pela minha avó. Eu peço perdão pela minha avó, Inácia Lucinda de Oliveira. A família dividiu, né? Aí teve a família rica, que continuou rico, e ela empobreceu por causa do abandono do velho, né? O velho abandonou, e também meu avô também não, né? Então, gente, quando os antepassados erram, temos que pedir perdão. A oração, o pedido de perdão pelos antepassados funciona muito. Aí quando você desenvolve o DNA, aí vem você abrir uma raiz. E quando não se sabe nada da família, pastor, nem uma história, aí o sonho mostra. O sonho aí está mostrando para você. O sonho está mostrando que você tem sangue judeu. É uma coisa que está em construção. Aí como é que você deve fazer? Deve procurar relíquia judia, ouvir música em judeu, né? Procurar bênção em judeu. E o judeu é por outro, né? Eu conheço muito judeu que quando descobriu que eu era judeu, eles foram por mim. Inclusive uma vez eu tive um problema com pedra na vesícula. Fiquei no hospital quase 2 semanas esperando a operação. Aí tem um amigo meu que é judeu e ele sabe que eu tenho sangue judeu. Esse meu amigo é muito misterioso. Ele aparece e desaparece. Ele aparece e desaparece. O nome dele é Jó. Mas ninguém sabe se é mesmo, porque o judeu se esconde. O judeu que puder se esconder, se esconda, tá? O mundo é muito mau.
E aí, foi dele essa frase, mais poço do que jardim. Aí ele passou, fazia anos, eu tinha visto Jó 12 anos, 12 anos. Aí ele passou, ele estava trabalhando no hospital, no estado. Jó de Assis? Eu digo, sim. O que ele está fazendo aqui, rapaz? Eu digo, eu estou com pedra na vesica. Faz 2 semanas que eu estou esperando. Ainda tem uns 4 caras ou 5 na minha frente, viu? Aí ele se preocupe não, meu irmão. Aí chamou eu de irmão. Quando um judeu chama outro de irmão, um judeu é por outro, tá? Se não for, tá errado. Senhora, não se preocupe não, meu irmão. Apertou a minha mão, disse, mas Jó, que prazer em ver você. 12 anos que a gente não se vê. Eu vi ele quando eu tava solteiro. Ainda tem 10, 12 anos. E ele fala assim, bem calmo. Ele no meio da turma, ninguém sabe que ele é judeu, não. Aí ele disse, meu irmão, não se preocupe não. Meu irmão. Quando ele saiu, de tarde já chegou. Tá preparado? Eu não estava esperando a operação porque tinha uns 4 ou 5 na minha frente, né? Aí eu tô. Disse, bora. Operou no mesmo dia. Alguma coisa ele falou com alguém, alguma coisa ele ajudou. Um judeu é por outro. E um judeu nunca esquece o benefício que o outro faz. Mas também nós temos um defeito. Nós não esquece se alguém faz um mal a nós. É uma coisa incrível. Você anda 10 quilômetros para ajudar quem te ajudou. Mas anda 10 quilômetros para lascar quem te lascou. É uma coisa incrível, é da raça mesmo, Os judeus eles não são unidos, eles são um pelo outro. Eles sabem que o judeu é irmão do outro, entendeu? Então eles têm essa tendência. É diferente do brasileiro, que é um contra o outro, né? A igreja devia ser assim, um irmão pelo outro, né? O irmão tem um comércio, você compra no comércio do irmão, mesmo que seja um pouco mais caro do que o outro, mas é diferente, cara. Aquela é uma peste, aquela é uma miséria, Então, aí você, para despertar o DNA judeu, você tem que, quando puder, ir na Terra Santa. Pronto, eu ganhei água do Rio Jordão, botei lá na piscina, terra, chapéu, moedas de Israel. Então isso tudo vai fazendo o seu DNA despertar para o lado judaico. Mas lembre-se, pode ser qualquer DNA, alemão, pode ser qualquer DNA. Pronto, como eu sou uma mistura, aí eu sonhei várias vezes na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Era eu e minha tia. A gente no front era. Eu, bora! Só que minha tia era assim, como fosse meu companheiro e era minha tia ao mesmo tempo. E aquela metralhadora alemã, meu Deus, aquilo é o cão dos infernos. Aquela M2 a metralhadora alemã, aquilo é uma... Virgem Maria, eu nunca vi aquilo não. Nos sonhos, aí depois dos sonhos que eu fui olhar, metralhadora alemã, a mais potente da Segunda Guerra Mundial. Aquilo torava o cara no meio, arrancava a cabeça. Essa bichinha aqui, Virgem Maria. Eu via nos sonhos. Era. E eu correndo, aí já foi o sangue alemão, né? Que minha tia não era judia alemã. Isso era o cão dos infernos, velho. A taxa de disparo da M19. É a M19. Aqui, é engraçado, judeu alemão. Eu acho bonito o chapéu alemão. O uniforme alemão é a coisa mais linda do mundo. E do outro lado, judeu. Misturou, não foi? Misturoba as coisas, misturoba. Foi. Aí essa metralhadora aqui, cadê essa bicha? Essa daqui, aqui é americano. Metralhadora alemã. Essa bichinha. Eita. É a MG-42. Ave Maria. Eu conheci ela nos sonhos. Foi. Nem no exército eu conhecia a M42. No exército é a MAG. É a MAG. A gente usava a MAG no exército, né? Mas essa M42 eu conheci nos meus sonhos. Aí de vez em quando eu boto aqui na rede social, né?
Eu boto na rede social e fico vindo. Aí esse é o cão dos infernos. Ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? E esse cara fazia... O cara que inventou essa metralhadora fazia lata de comida. Olha. Os alemães são oda, não são? Olha. É uma coisa fora de sério. Depois você dá uma olhada, MG42. Isso é, ó. Isso é e eu correndo com minha tia, bora! E a bicha abanando a bunda da gente. A arma da Alemanha que causou mais medo foi a MG42. Era a condenada dos infernos. Depois você dá uma olhada, né? ela funcionando. Ave Maria, eu fiquei com medo danado daquele pegar na minha bunda. Foi um sonho que eu tive. Aí, olha ela aqui, ó, vai aparecendo. Ó, os alemães tinham metralhadora, os russos tinham metralhadora, mas a metralhadora alemã é o canzo dos infernos. Aquela aqui, ó. Aqui, ó. Olha o capacete como é bonito do alemão. Olha o nariz do alemão, ó. Não é bonito? Aí eu fiquei meio misturado. Aí tem a história da MG42. Eu estudei a história da MG42. A chamada A Voz da Morte. Que ela faz... Aí então assim, como minha avó era judia alemã, então eu posso puxar os dois DNA, tá? Eu posso puxar o DNA de um, o DNA de outro. Pronto, até aqui, ó. Aqui era o soldado alemão, ó. Tá vendo aí, ó? Ó como o nariz do cara é bonito, não é não? É o nariz de Alcione, que Alcione também tem raça alemã. Araújo. E judia também. Aqui, ó. Aí a gente correndo na linha de fogo e essa bicha soprando na bunda da gente. Quando você para de atirar, ela faz... Aí eu digo, eu vou estudar a história dessa bicha, velho. Olha. Uma coisa é você assistir no filme, outra coisa é você talhar. Ai, meu pai, eu tava todo cagado de medo. Olha, porque essa imagem não pode mostrar não dá direitos. A imagem do Richard. Olha, a metralhadora americana é muito boa, mas da alemã, a M42 é o cão dos infernos, véi. Essa bicha soprava na minha bunda. Aqui, ó. Aí, cadê? Eu queria ver ela funcionando aqui. Quando o cara para de apertar o gatilho dela, é 1.800 balas por segundo. Você encontra ela, sabe aonde? Naquele filme, começa com ela, O Resgate do Soldado Ryan. Quando os alemães descem na Normandia. Então, quando os americanos descem na Normandia, coloca aí, Resgate do Soldado Ryan. A M42. Metralhadora M42 em ação. Alemã. Aqui, ó. Isso é um cão dos infernos, véi. Olha, eu vou dizer. Olha, ó. Vixe. Ai, me arrepiei todinho. Foi uma viagem astral que, sei lá, velho. Mas ele faz... Olha ela em ação. Ó, olha ela em ação com bala traçante, ó. Eita pila, velho. Eita. E eu correndo, bora. Eu tenho minha tia Marta. A minha tia, ela... Ó.
Derruba avião, rapaz. Meu amor, pega aqui meu chapéu, caiu, por favor. Ai, que delícia. Adivinha o que caiu aqui embaixo? Aqui. Obrigado, mulher. Valeu, mulher. Aí aqui é a roupa. Aqui é cenas. Ó. Olha. Virgem Maria. Aí aqui, ó. Filme O Resgate do Soldado Ryan, descida na Normandia. Aí, esse filme. O Resgate Soldado Ryan, descida na Normandia. Ai, isso foi horrível. Quando eu assisti esse filme, eu me lembrei do sonho, né? Então, os araújos são judeus com alemão também. Aí então você tem que procurar, né? Agora você pode ter uma viagem astral. No momento que eu tive uma viagem astral, eu voltei diferente, tá? Isso aqui é a Normandia. Ó. Esse filme eu aconselho você que tem sangue alemão, tá? Esse filme foi demais. E o maior inimigo dos americanos foi a MG-42. A MG é o demônio falando. Você vai ver na chegada dos caras, os caras são recebidos, ó. Os caras são recebidos, ó. Ações definidas. Vejo vocês na praia. Ó quem vai receber eles, ó. Os caras tudo preparados para descer na Normandia e os alemães esperando eles. Aí quando a porta se abre, ó, aí a MG-42 entra em ação, ó. Se benza, menina, se benza. Vá, cheira o santinho aí, sério. Vai abrir. Olha, ó, tome o M42, ó. Ó a bicha. Ave Maria, velho. Bora! Meu amigo, uma peneira de bala. Rapaz, que coisa, viu isso aí? E esse cara, essa arma foi inventada por um cara que fazia negócio pra comida. Eita. É o Soldado Ryan. Assista esse filme, tá? Aí foi um conflito muito. Olha. Soldado Ryan. A M40. Eu sei que pode até inventar uma arma laser e tal. Filme O Resgate Soldado Ryan, descida na Normandia. Mas eu vou dizer pra você, como esta arma não tem não. Essa arma sei lá, é uma coisa. E eu tive o desprazer de conhecê-la. Agora, graças a Deus que ela não estava atirando em mim. Não. Ela não estava atirando em mim, não. Ela tava atirando em quem? Eu não sei. Lá nos cabas da frente e os caras. E a gente corre! E a bicha. Que a gente sentia, meu amigo, as balas. Virgem Maria, se beijo, menino. E aí foi um sonho que eu tive com a minha irmã, com a minha tia, né? A minha tia. A minha avó, judia alemã, e meu avô, siciliano, que é italiano com
os mouros, né? Os mouros. Então é uma mistura danada, né? Aí você pode pegar o melhor de um, o melhor de outro, entendeu? Você pega o melhor de um, o melhor de outro. Aí vai. Agora, essas viagens astral que eu ensino aqui na nossa igreja online como você fazer uma viagem astral. Se interessar, se esforce. Se você fizer uma viagem astral, né? Você volta trazendo a sabedoria. Volta. E como judeu, eu nunca sonhei sendo judeu. Incrível. Talvez seja por causa da minha avó com meu avô, né? Sonhei sendo alemão, sonhei sendo padre, sonhei sendo holandês, por isso o nome Bahia dos Holandeses. O filme Bahia dos Holandeses está aí. Mas os holandeses têm muito com judeu, né? Sonhei sendo inglês, índio, maia. Cada viagem eu trazia alguma coisa. Agora, nunca sonhei sendo judeu. E tendo família judia. E a explicação qual foi? A explicação foi o conflito da minha avó com meu bisavô. Aí então eu vou ter que falar com o anjo, né? Eita! É mesmo, velho. Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas eu vou dizer para você, quando eu admiti a descendência, a linhagem judaica, a minha vida Aí surgiu muitos irmãos de sangue, como Fernando Bartolomeu e outros, que vieram, sei lá, espiritualmente me acompanhar, como fosse irmandade de alma, né? Mas o fato de eu nunca ter sonhado, como eu sendo um judeu, um mestre judeu, já sonhei sendo um bispo, padre. Olha, vamos tomar caldo de feijão, bora? Mas nunca sonhei como judeu. Sonhei sendo inglês. Alemão, olha o conflito danado da Alemanha. Era de noite, os caras estavam atacando nós e nós atacando os caras, E eu com minha tia com um fuzil na mão, eu também, roupa de alemão, e umas 2 ou 3 bichas dessa atrás da gente. E os caras, e a gente, bora, eu não sei se eu morri. A minha tia, hoje ela está com quase 80 anos. Então, você pode provocar esses sonhos. Agora, se houver algum bloqueio, aí você tem que fazer as pazes, chamado fazer as pazes com o anjo. E como é que nós faz as pazes com o anjo? Aí o resultado eu vou dizer à tarde, tá? Gostou? Gostou? Tem alguma pergunta? Tem, gente? O DNA é muito importante, o DNA sagrado. Por quê? Eu vou te dizer, já que você tem sangue judeu, Serefadim, né? Eu tenho um sangue safadinho. E Serefadim. Porque existe uma palavra de Deus para Abraão. E qual é a palavra de Deus para Abraão? De ti virão reis e sacerdotes. De ti virão reis e sacerdotes. E eu tive uma surpresa, que tem uma irmã que gosta muito de mim, eu gosto muito dela. Ela mora em Santa Cruz do Capibaribe. E a gente trabalha muito junto. Ela é uma bênção, eu gosto muito da família dela, né? E um dia ela teve um sonho comigo. E o sonho dizia: os dons que o pastor Joilson tem vêm de origem do pai. Olha! E ela não sabia dessas ondas. Meu pai também interpretava sonho, né? Meu pai interpretava sonho. Vem de origem do pai, que é exatamente a linhagem judaica. Olha! Eu disse, irmã, eu tive o sonho e uma voz dizia que o dom que o pastor Jesus tem, os dons, vem de origem do pai. O meu pai é que é de origem judia. Mas para que essa irmã foi sonhar com isso? Isso é um anjo dando a dica. Desperta o DNA judeu. E aí, como eu sonhei sendo maia, padre, bispo, índio, e cada sonho que eu tinha eu voltava trazendo conhecimentos,
Porque o melhor sonho que você tem é pro passado. O melhor sonho que você pode ter é pro passado. Mas porque eu nunca tive sendo judeu. Eu escuto música judaica, eu gosto de equipamento judeu. Aí a revelação foi, o probleminha que minha bisavó teve com meu bisavô. Que foi, o velho era da linhagem judaica e não queria que ela casasse com outra linhagem. E ela casou com um siciliano. Então o velho deve ter deserdado ela em alguma coisa e bloqueou o DNA. Olha! Bloqueou alguma parte do DNA. A bênção abre o DNA e a maldição fecha. Mas eu sabendo disso, eu nunca fiz nada para desbloquear, assim. Desbloquear eu fiz, mas não para pedir perdão ao meu tataravô, né? Olha, conversando com vocês aqui na igreja online, foi que me acordei agora. É mesmo. É porque os sonhos que eu tenho é tão real, que eu não sei se eu estou vivo ou sonhando. Você está entendendo? Esse sonho aí mesmo dos alemães foi real demais, velho. De vez em quando eu estou almoçando, eu boto MG42, metralhadora alemã, uniforme alemão, roupa alemã. Eu tenho moedas alemães de 1938. Ela desapareceu. Foi. Quando eu mudei o celular. Ó, senhora, a minha moeda de 1938 tá aí? A minha moeda alemã de 1938 tá aí? A minha moeda alemã? Tá, ela tá aí, tá? Tá nesse bicho aqui ou tá onde? Aquela alemã? Bem pequenininha. Tá lá dentro guardada. Tá guardada, não tá? Pronto. Você quer que eu pegue? Quero. Ei, tá uma delícia, viu? Tá bom, tá? Então, mas é incrível, gente. É incrível. Um dia você vai ter um sonho desse e vai lembrar de mim. É incrível. Imagina, agora eu queria assim, sonhar com a época de Cristo, no meio de Cristo. Já sonhei, gente? Não. Mas a alemã, meu amigo, arreganhou. Então tem uma coisa mais aberta para o alemão do que para judeu. Então tem que resolver. Para você abrir o DNA, por exemplo, se um pai te amaldiçoar, se uma mãe amaldiçoar, ele bloqueia o DNA. Então como desbloquear? Aí onde é que está a libertação? Você está entendendo? Sacerdote, rico, riqueza, tem muito a ver com o DNA. De ti virão reis e sacerdotes. Até os reis da China são filhos de Abraão, com Quetura. Não quer dizer que eles sejam bons ou ruins. Quer dizer que o DNA de Abraão gerou a maioria dos príncipes da terra. Então, se você recebe uma bênção, então você abre o DNA para essa área. Se você ou alguém recebe uma maldição, fecha o DNA. Os árabes também. Dubai. Quem tá... Ju, tu tá aí, Ju? Ju da Arábia Saudita, tá me ouvindo? Ju mora lá na Arábia. É uma chiqueza total. Aqueles caras têm DNA forte. Muito forte. E muitas coisas que nós vivemos na vida, até um dia a gente for para a Terra, vem de DNA. E a bênção e a maldição, ela abre o DNA. O que aconteceu com Jacó. Quando Jacó foi abençoado, abriu o DNA dele para a bênção. Na Bíblia também mostra pessoas que foram amaldiçoadas que o DNA fechou. O DNA é como se o passado não existisse. O passado não existe. O passado, ele existe na atualidade. Ele não existiu, ele existe. O passado não está no passado. Sabe onde é que está o passado? Está dentro de você. Minha mãe está dentro de mim, meu pai está dentro de mim, minha avó está dentro de mim, Alcina está dentro de mim, a Inácia Lucinda de Oliveira. Aí se houver algum componente ruim na família, você tem que aprender a comer peixe. Pegar a parte positiva e deixar a parte negativa.
Amor, eu quero fazer um ritual de despertamento de DNA com Quer você. não, dá licença. Quer não? Quer não. Oxe. Quer não. É um ritual de Deixa de ser desconfiada, rapaz. É um ritual de despertamento de DNA. Eu quero conectar o DNA. Eu não quero. Quer não? Quer não. Tá bom. Depois da conversa, tá? Aqui, ó. Aqui é uma moeda alemã. Aqui é uma moeda alemã de 1930. Aqui, ó. Relíquia, né? Você pode ter relíquia chinesa, relíquia alemã. Aqui, ó. Aqui é bronze mesmo, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver? Assim. 1930. Aí você tem maneiras de você despertar. Lari, 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 Cuidado de não engolir. É mesmo, né? Com feijão tá gostoso. Não. Existe ritual de despertamento de DNA. Sabia não? Na igreja judia, né? Existe muito mistério entre os céus e a terra. Alcione, guarda para não perder. Vou deixar aqui em cima, tá? Olha, então esse sonho é muito bom. Você que tem outro sonho, porque a gente está falando, você que pode ter um sonho que mostra que você tem um DNA de qualquer povo, você pode despertá-lo no hoje. E desperte logo, porque a vida da gente é rápida. Aí você vai ter vantagem. Qual é a vantagem? A vantagem da cobra. A vantagem da cobra Qual é a vantagem da cobra? E do calango também. A vantagem da cobra e do calango é porque a cobra, ela vê e sabe de tudo que os seus antepassados sabiam. Imagina só, se o seu instinto fosse premiado com conhecimentos de antepassados. Falar nisso, eu sonhei com antepassado. Alguém falando alguma coisa sobre antepassado. Sonhei agora de manhã, 6 horas da manhã, foi. Só que lá DNA sem antepassado, eu não me lembro, gente. Eu sonhei hoje de manhã falando sobre isso. Você acredita? Então a religião, por exemplo, a fé pode despertar em você os melhores dons. A fé. Eu espero que eu e você despertemos dons maravilhosos, grupos quânticos maravilhosos, que possamos viver feliz. Lembre-se que Cristo também é DNA, tá? Cristo é DNA, Cristo também é DNA. Se passou 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações para despertar o DNA de Cristo. Tá bem explicadinho? Vamos para outro sonho? Vamos para os sonhos.